Elástico Mental. Elástico Mental. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, hoje não estou com o Lucas Nepomuceno. Essa aí você não esperava, né? Mas estou muitíssimo bem acompanhado, com uma lenda já aí da podosfera nacional, Leandro Yamin, o craque. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Guilherme. A culpa do Lucas não estar entre nós é toda minha, porque sou o chamado atrasildo, né? A gente marcou um horário, a minha secretária, Concheta, entrou em contato com vocês, marcou direitinho o horário, não soube cumprir, não estou sabendo cumprir nada na quarentena, essa aqui é a verdade. Tenho feito turnos de sono absolutamente aleatórios, como das 11 da manhã às 3 da tarde, depois das 9 da noite à 1 da manhã. Acordar 1 da manhã sem ter nem o Intercine, né? Quando tinha aquele programa na Globo era Intercine, né? Que chamava, que você votava em qual filme você queria assistir no dia seguinte. Tinha isso. Tinha isso. Era uma interatividade que talvez... me ajudasse nessas madrugadas aí, mas enfim, não tô perdendo nenhum Hora 1, aquele programa das 4 da manhã, no qual Jaqueline Brasil aparece 4h25 da manhã, sorrindo, dando as notícias, as quentinhas, ou as friazinhas, já que ela faz a previsão do tempo, né? E eu acho um absurdo, né? 4h20 da manhã, a pessoa já tá pronta, maquiada, já alimentada, já tomou o café da manhã, já tá me dando qual é a previsão do tempo. Mas são 4h30 da manhã. Eu vou dormir a qualquer momento, não vou conferir se ela acertou ou não. Mas o dia tá bonito hoje. Acho que ela acertou, porque ela falou que hoje ia fazer um dia muito bonito e ia acabar logo. Vem aí chuva aqui em São Paulo. Espero que seja tudo bem por aí. O senhor está em Curitiba, Guilherme, é isso? Tô em Maringá, tô distante, estamos aqui em quarentena também, saio pouquíssimo de casa, muito pouco. Você passou pano aí pro Lucas, que é verdade que teve esse jet lag, né? Um pequeno jet lag. Pequeno. Aí, mas o Lucas é um pouco estrela também, né? Você vê que ele é temperamental, né? Ele é desses. Então a gente aí pede desculpa pro ouvinte que tem algum carinho por ele, não sei muito bem porquê. A ausência dele aqui será compensada em outros programas futuros, mas acho que não vai fazer falta não, porque o Leandro já começou falando de Jaqueline Brasil e ninguém esperava isso. Quem apostou ganhou uma grana boa, porque as odds dessa estavam altíssimas. Leandro, foi um elástico, essa jornada... né? Foi um elástico. Foi. E você vê o primeiro elástico mental antes de 2 minutos de programa. Eu queria dar uma letrinha sobre o Lucas. O último episódio do Elástico Mental, o Lucas... meio que faltou uma trilha sonora mais dramática ao fundo, mas o Lucas contou sobre um pouco da rotina dele com filhos, né, tendo que ficar em casa dividindo tarefas, né, porque são filhos de idades diferentes e tudo mais. Eu me compadeço muito e fico pensando, né, porque eu não tenho, Guilherme, uma planta em casa. Eu não tenho gato, não tenho cachorro. Passarinho me visita às vezes, porque às vezes eu coloco mamão na sacada pro passarinho ir lá. Quando eu vou tirar foto do passarinho para fazer uma graça no Twitter, o passarinho foge. Mas eu não tenho uma planta, né? E como é que eu não consigo organizar minha vida, não tendo nada para me amarrar, né? E tem tanta gente que consegue, na verdade, arrumar a vida. Eu fico um pouco chocado e admiro muito o Lucas também por isso. Porque nesse tempo esse tempo maluco que a gente está vivendo, organizar a vida tá muito, muito complicado para mim. E eu fico imaginando quem tem, na verdade, muito mais obrigações e demandas do que eu e do que muitos de nós, né? Então, desculpa, hein, Lucas, e um grande abraço. Que agora ele vai ficar se achando. Não que ele já não se ache, mas agora vai ser muito difícil aguentar Lucas Nepopop. Ô, Leandro, você começou... Eu tô te chamando de Leandro, mas o pessoal te chama de Yamin, né? Como que você prefere que eu te chame aqui? Cara, na minha família... Eu sou o Bill, veja você, né? O Bill? Fui o Bill na escola, fui o Bill no colegial. Por que Bill? Então, você lembra do Bill Clinton? Eu era novo na escola. Lembro do Bill Clinton. Lembra, né? Teve uma trajetória aí o Bill Clinton.
E eu era novo na escola, ninguém sabia qual era o meu nome. Tinha acabado de me mudar, inclusive de bairro e tal. E era a época que o Bill Clinton tava aquele escândalo, né, com a Mônica Lewinsky. Ok. Ok? Isso tá indo pra um caminho perigoso. Pois é perigoso, mas fica tranquilo. O bullying é uma coisa muito séria, né? Uma coisa muito séria na quinta série, ou quinta ou sexta série, era um negócio muito sério. As pessoas faziam muito bullying com uma garota da sala que chamava Mônica. Por causa dessa história. Ah, Mônica Lewinsky, tal. E eu, enfim, era meu primeiro, segundo dia de aula, ninguém sabia o meu nome, e teve aquela famosa estratagema de professores preguiçosos, né? Deixa trabalho em dupla e deixa as duplas se conversando e tal. E eu fiz dupla com a Mônica. E aí alguém gritou no fundo da sala: o novato fez dupla com a Mônica Lewinsky, é o Bill Clinton. E aí Bill Clinton virou Bill. Eu gostei do apelido porque na sala tinha o Bafão, tinha o Zóio de Bomba, né? Tinham pessoas com nomes absurdos, assim, inclusive alguns nomes que sugeriam racismo, coisa da molecada não era capaz de entender que chamar o Diego de Apagão, porque ele tinha pele negra, era racismo, né? A gente evidentemente não sabia disso, mas enfim, muitos apelidos jocosos dentro da sala. Eu achei que Bill estava de bom tamanho e adotei o Bill, e a minha família me chama de Bill até hoje. Então, na internet eu sou Yamin, com as pessoas que têm mais afeto eu sou, por alguns momentos, o Lê, mas pode me chamar de Leandro. Leandro tá bom também, Leandro tá legal. Leandro. Bill eu acho que eu vou evitar, embora seja uma bela história já. Acho que eu vou de Yamin então, Vamos de agora em Yamin, diante. tá bom, Acho você que manda. Fica aí mais profissional, vamos dizer assim. Ô Yamin, a gente começou aqui contando uma história, você falou aí já de um tempo em que a interatividade era um pouco mais pueril, assim, né? Era mais... Você ligava lá e escolhia um filme. Hoje a interatividade é um negócio de dar medo. Eu morro de medo disso. Como é que é pra você lidar com isso, assim? Não tem como a gente que é do podcast, você aí da Central 3, tem 1 milhão de podcasts e muitos projetos que precisam da internet para divulgação, então você tem que estar nas redes sociais. Ao mesmo tempo, é um monstrão, né? É complicado, né? Como é que é pra você isso aí? Antes de te responder, deixa eu só fazer um aviso aqui. Se por acaso tá vazando algum som de dinossauro, não estranha. Quer dizer, é estranho, claro, se estiver vazando, mas é que Aqui a gente tá gravando em não sei quantos antes de Cristo. Eu moro no andar 13. E o meu vizinho aqui, acho que é do andar 14, eu tô até falando baixo aqui porque por respeito, né? Não sei, instalou um Dolby Surround, alguma coisa aqui, um home theater, que tava assistindo Jurassic Park. Errado ele não tá. Errado não tá. Inclusive, parabéns por a essa altura do campeonato assistir Jurassic Park. Mas tá num volume realmente alto. E quando o Tiranossauro Rex fica bravo, o engajamento dele invade a minha sala. Espero que não invada o áudio deste podcast. Quanto à interatividade, Guilherme, eu nunca lidei bem com a coisa da notificação no celular, com a coisa da demanda. Você sabe muito bem que eu sou muito voltado para o futebol, né? Um dos objetos de estudo mais profundos meu é o futebol. E eu sempre achei que a tecnologia é demanda. Isso serviu para o futebol desde sempre. Então, a primeira Copa em cores, que foi a de 74, é também a Copa na qual uma seleção como a da Holanda, inclusive usando uma camisa boa para TV em cores, né? Laranja, apresentou um jeito de jogar, um esquema tático que se pretendia revolucionário. Eu acho que isso tem um componente de demanda tecnológica nas ideias praticadas pelos homens ali em campo, entendeu? E acho que isso desde sempre acontece. O futebol com 18 câmeras, com 30 câmeras, com HD, slow motion, faz com que o comportamento do jogador, do juiz, com a disciplina do jogo, com a interação entre as pessoas, a interação de disciplina, ou seja, a cusparada que 30, 40 anos atrás era uma coisa, hoje é outra, o empurrão é outra coisa, a cotovelada é outra coisa. Então, de alguma forma, a tecnologia sempre
coloca alguns limites pra gente, coloca as linhas, demarca o chão e a gente respeita, a gente obedece na maioria das vezes, ou quase na totalidade das vezes, essas demandas tecnológicas. Se eu lido bem com isso, não lido. Se eu penso no dia que eu sair da Central 3, ou que a Central 3 virar outra coisa, ou que eu precisar fazer um outro trabalho, se eu prefiro um trabalho que eu não precise estar com o WhatsApp ligado quase o tempo inteiro, que eu precise participar menos de notificações, olhar menos números, olhar menos perfis de quem ouve tal programa, por que ouve, da onde vem, que tipo de interação funciona, que tipo de interação não funciona. Nossa, eu gostaria muito de um dia voltar para isso, porque são 7 anos e meio hoje de Central 3, e são 7 anos e meio que eu fico estudando qual é, afinal de contas, o milagre da interatividade, né? Onde que está o diferencial entre o não gostei e o gostei, que muitas vezes é muito pouca coisa. Muitas vezes é um jeito de falar, é uma risada, é uma coisa que conquista ou que causa antipatia. Agora, eu não sei como é que você enxerga também, Guilherme, eu queria ouvir de você, o quantas vezes a gente, na fome, na noia de compreender qual é o tamanho da tecnologia, qual é o tamanho da demanda que a tecnologia impõe pra gente, a gente acaba perdendo o que é, na verdade, o fundamental da coisa, né? A gente fica com o maxilar duro, com o ombro duro, com a voz tensa, e às vezes com a letra tensa também, tentando fazer o perfil que a gente supõe, ou que a gente presume que as pessoas querem consumir. E de repente a pessoa quer consumir só a gente mesmo, né? Que às vezes as pessoas gostam da gente de graça, gostam da gente o mais natural possível. É interessante isso. É uma coisa que sempre me debati muito também. Logo que eu comecei a mexer com isso de internet, acho que foi lá por 2002, 2003, eu comecei pelo basquete, né? E ali fiquei por muito, muito tempo e ainda estou. Então era assim, um nicho muito estreito e que não tinha assim não tinha muita perspectiva de crescimento de fato. Tem um crescimento, mas é um crescimento ali que tem seu limite, né? Tem sua barreira. Acho que agora só, com a gente saindo um pouco do Café Belgrado, a gente fez o Elástico Mental, agora tá ampliando um pouquinho o Pingado nesse período, para ver como é que vai ser também, que pela primeira vez eu até tentei ousar assim nessa trajetória. Eu tenho minha outra vida, que é onde eu não junto muito, né, minha vida profissional com minha vida na internet, até que ela meio que se impõe. E aí eu tinha uma mentalidade que era meio até... Você assistiu aquele filme do Kevin Costner, que ele constrói um campo e os jogadores do passado vêm jogar beisebol? Você lembra desse filme? Não, eu não acompanhei. Field of Dreams, né? Campo dos Sonhos. E tinha uma frase nesse filme que, pensando bem, é uma frase que é meio pré-coach, né? Naquela época não tinha coach. Mas ele tinha uma vibe assim que era: construa e eles virão. Que é uma coisa meio... Olha, não tente seguir muito assim as coisas. Faça e eles virão. E os coaches adoram essa frase aí, né? Porque é uma coisa assim, você tem que construir o caminho para que as pessoas venham até você. Eu acho meio brega, mas acho que tem um ponto aí que dá pra gente conversar, que é assim, na real, se você tentar fazer uma coisa que você não é muito fácil que as pessoas descubram, né? Assim, as pessoas não são estúpidas. Assim, muitas pessoas são estúpidas. É só olhar pro que tá acontecendo no nosso país. Definitivamente. Mas, assim, as pessoas, apesar da estupidez generalizada, eu imagino que não é esse o público que a gente, que pensa mais ou menos parecido, vai querer ter algum tipo de contato. E eu acho que essas pessoas que a gente tem mais ou menos alguma familiaridade, elas sabem se você está sendo você mesmo, né? Sabem o que esperar de você e não vão procurar em você outra coisa também. E eu acho que isso é uma coisa que você falou que é verdade. Às vezes a gente tenta se pautar por alguns critérios que são, eu não digo nem objetivos, porque dá para ser objetivo e ainda ir em outra direção, mas eu acho assim, alguns critérios que são mais ou menos impostos de fora para dentro, de gente que não tá na parada. E eu acho que aqui que é o centro, viu? Às vezes, quem tá dentro sabe melhor mesmo. Quem tá ali no dia a dia, é uma coisa estranha isso, né? A gente do Café Belgrado percebeu que os podcasts que a gente tem mais audiência não são os que a gente traz convidado de 100 mil seguidores, 500 mil seguidores, mas que eu e o Lucas ficamos lá conversando sobre, tipo, zoando o Phoenix Suns, sabe? Então,
tem umas coisas que de fato faz muito sentido a partir disso que você falou aí. Agora, quando você faz o podcast, Leandro, já é tentando entender para onde que havia um caminho de subsistir na profissão, ou foi numa aposta? Como é que você se meteu com isso, assim? Tá, eu vou explicar, mas antes fazer a pontuação que não só concordo com tudo, com isso, com esse seu último raciocínio, como passo por isso com, por exemplo, o meu time de botão na Central 3. É um programa... É incrível esse podcast. É um programa que eu converso com o Paulo Júnior sobre história do futebol. O Paulo Júnior é um amigo meu de mais de uma década, de arquibancada de futebol. A gente joga futebol juntos, então a gente tem um entrosamento muito grande. O entrosamento que vocês dois, que a dupla... Perdão, hein? Que a dupla do Belgrado tem, que Guilherme e Lucas tem, é um entrosamento que também é muito gostoso de ouvir. Eu tô me sentindo aqui, é pena que o Lucas não tá aqui, porque o meu oi seria isso, eu tô interferindo numa coisa que eu gosto de vocês dois conversando, ponto. Que isso? Né? Quando eu passei a ouvir o Elástico Mental, porque eu não entendo muito de basquete. Eu adoro basquete, mas eu não entendo profundamente. Eu não acompanho as transações e tudo mais. Eu gosto de ver jogo. E vocês fizeram muita companhia pra mim durante a Copa do Mundo, aquela Copa do Mundo que, eu não achava ninguém pra ver jogo de madrugada comigo, e vocês foram a minha companhia em forma de podcast. Mas o Elástico Mental é isso, é vocês conversando, e eu gosto do entrosamento de vocês. Quando eu e o Paulo Júnior fazemos um roteiro longo, horas pesquisando áudio, busca jornal velho, faz um roteiro parrudo para um programa que a gente está até com medo de ficar muito longo, e a gente faz o programa, e quando um cara responde pra gente, o que eu mais gostei do programa foi aquela hora que vocês falaram da Leroy Merlin, aquela hora que vocês zoaram a Riachuelo, aquela hora que vocês, tiraram o sarro da Clarice Falcão, sabe? Ou seja, a gente poderia se ofender, porque dá trabalho fazer um roteiro, né? Dá trabalho estudar. Mas a gente não se ofende, claro. A gente acha legal porque o que o cara tá falando é isso. Pra mim é mais legal ver duas pessoas que se entendem, que se gostam, que têm entrosamento conversando sobre qualquer coisa, do que propriamente o conhecimento exato do que fez o Garrincha em 57 ou do que aconteceu com o Benfica em 64, entendeu? Então acho que isso tem que ser valorizado e registrado que, quando eu ouço vocês dois aqui no Elástico Mental, é mais ou menos isso que eu sinto. Então me desculpa por estar interferindo. Na hora que pingar esse programa no meu feed, eu vou ficar puto. Eu vou ficar puto porque não tem a dupla que eu gosto de ouvir. Dito isso, não. Te respondendo secamente, não. Eu não pensei em nada do tipo, não fiz um estudo de campo quando a Central 3 passou a existir. A Central 3 é fruto de um encontro entre eu, jornalista, e o Chico, um advogado, em uma balada. Uma dessas baladas horrorosas de homens e mulheres héteros que cantam com aquelas bandas de cover horrorosas em um ambiente que emula um pub inglês, mas de pub não tem nada. Não. Esses lugares horrorosos que tem aqui em São Paulo para uma azaração, enfim, é uma coisa horrorosa. A gente tava ambos infelizes com as vidas. Eu trabalhava no saque de um site espanhol, então eu recebia reclamações do tipo: minha cadeira de praia chegou no meu endereço em Tenerife, só que eu tô em Vigo. E eu tinha que responder para essa pessoa em espanhol e entre outras coisas também em português, mas enfim. Era o saque de um site espanhol, era uma coisa horrorosa, um site de vendas. E o Chico, meu sócio, estava chateado também com o tipo de negócio que ele tratava. Tínhamos em comum o gosto por rádio, não exatamente um plano de podcasts. E foi daí que a gente passou a pensar em fazer um estúdio. Ele tinha como investir, eu tinha como trabalhar. E foi aí que a gente deu o primeiro passo de montar no fundo de uma casa, né, no fundo da casa, que na verdade era um escritório de arquitetura.
é um negócio da esposa do Chico. A gente montou ali com parede de gesso, com o cachorro do vizinho latindo e invadindo o microfone, uma coisa sem um verniz exatamente profissional, que a gente montou a partir de fevereiro de 2013, a Central 3. Tinha um terceiro elemento, por isso, inclusive, o nome 3, o número 3, né? Era eu, Chico e mais o MacGyver da tecnologia, o Lucas Jim, que é o cara é um MacGyver, o cara é um monstro, assim, da autodidata da tecnologia, um cara que entende tudo de rádio amador, enfim, é um maluco por tecnologia. Fez o estúdio pra gente, montou, ligou os cabos e tudo mais, e a partir daí eu passei a ser um autodidata da mesa de som, depois um autodidata da edição, falava com a voz bem baixinha, com muita timidez, e a Central 3 surgiu daí, começou daí. Se você me perguntasse se eu sabia que o podcast ia estourar, não sabia. Nos Estados Unidos estava grande, mas isso não dava exatamente um indicativo de que, por exemplo, a gente teria, a partir de 2014, uma mudança nos pacotes de dados dos celulares no Brasil, né? Que foi o que aconteceu, basicamente, com a Copa do Mundo, nas cidades sedes da Copa, a coisa do 4G gratuito na rua, tudo mais. As operadoras de celular, a partir daquele momento, começaram a oferecer dados mais populares para as pessoas em mais celulares, e a partir daí começa a haver um consumo maior de podcasts, né? O pulo do gato começa ali. Só que quando a gente começou em 2013, a gente realmente não tinha isso em mente, a gente não é sabichão, não. A gente começou em 2013 porque a gente estava de saco cheio das nossas vidas. Não porque a gente achava realmente que em 2020 viveríamos o, entre aspas, ano do podcast. Interessante. O ano do podcast é todo novo ano também, né? A cada ano é o novo ano do podcast, assim. Mas antes de entrar nisso, eu queria até saber lá desse começo mesmo, Leandro. Chama de Leandro de novo. O Yamin. Nesse início, assim, já era podcast ou vocês pensavam, por exemplo, em gravar um programa e alugar um horário numa rádio? Tinha alguma estratégia disso ou não? A gente tinha o funcionamento de web rádio, a gente pagava um serviço de streaming e toda sexta-feira à tarde eu programava uma programação musical e o site ficava rolando a sábado, domingo inteiro com música. Era evidentemente uma ideia estúpida, porque quem ouviria rádio pela Central 3, uma rádio web, evidentemente naquele momento já não era mais uma grande ideia, né? A gente não ia ter milhares de pessoas ouvindo as músicas que eu escolhi na Central 3. E a gente fazia basicamente 3 ou 4 podcasts por semana. Então minha vida era um pouco ociosa, eu tinha muito tempo vago, né? Porque dava tempo de fazer muita coisa. Foi um tempo que eu passei tentando entender, afinal de contas, qual era a finalidade possível daquele estúdio. A gente tinha um estúdio, o estúdio tinha bons microfones, boa mesa de som, a parede era de gesso, então não era exatamente profissional, mas o microfone era bom, profissional, a mesa era boa, e a finalidade era um pouco vaga, sim, então a gente, de alguma forma, tentava deixar todas as portas abertas e entregava no nosso .com.br um arquivo de áudio, né? O arquivo de MP3, que é o que a gente tem como podcast. O que a gente não tinha, por exemplo, hoje eu vejo que é uma coisa absurda, a gente não tinha preocupação com a ideia do feed. E hoje eu vejo que eu era um estúpido, mas eu achava um absurdo. Eu falava, não é possível que o conteúdo tem que ir até a pessoa. Que preguiça, a pessoa que tem que ir até o conteúdo. E eu torci o nariz mesmo para feed. E no fim das contas eu estava errado. É evidente que o feed hoje representa, sei lá, 80% ou até mais do que 80% do nosso público, por exemplo. Não existiria o podcast como a gente conhece hoje sem os mecanismos de feed. Outra coisa que a gente passou a ter a partir do segundo ano foi alguns podcasts gravados em forma de live, porque o Thunderbird, que foi o primeiro cara que colou com a gente, assim, de mais renome, né, era um cara que, sem a face dele, né, sem o rosto,
perderia muito, ele é um cara que precisava disso, então a gente comprou umas webcams, montou um serviço de... E eu achava errado, porque eu acho que quando você tem uma câmera na frente, você muda a finalidade, deixava de ser um podcast, passava a ser um programa de vídeo, né? E o cara pega você trouxe um CD, aí mostra o CD pra câmera. Já muda um pouco a linguagem. E eu tinha um pouco de apego pela linguagem podcast, pela linguagem rádio, no caso, né? Abandonei essa ideia, estava errado também, porque as lives começaram a trazer gente, trazer engajamento, trazer pessoas que olhavam para o estúdio, viam que o estúdio era sério, né? Viam com os olhos, né? Não só ouviam, falavam, pô, peraí, tem uma coisa, o estúdio dos caras é bonito, o estúdio dos caras tem um chance. Então foi outra ideia que eu abandonei. Então, um monte de ideia errada que a gente teve, um monte de intuição que a gente apostou e depois se mostrou equivocada. O que eu posso dizer então é que eu nunca vou ser chamado no Vale do Silício para contar um case de sucesso. Não é exatamente o case de sucesso que o empresário quer ouvir. A gente foi muito na intuição, a gente foi muito na ideia de, cara, tem muito pouca gente ouvindo a gente sobre tal assunto, vamos se juntar, por exemplo, com a Trivela, que é um parceiro nosso também tão longínquo, né, desde 2015, se eu não me engano. A troca nunca envolveu dinheiro, a Trivela vinha com conteúdo e com o nome, né, nós somos uma empresa há 15 anos no mercado e a gente está associando o nosso nome à Central 3. Pra gente o nosso dinheiro era esse, né? Alguém que mostrava pro público que, dou fé, esses caras são... É como se fosse o nosso selo, né? Um selo de verificação, assim. Quando o Thunderbird fala bem da gente, quando um site bem conceituado fala bem da gente. A gente só foi ver dinheiro mesmo bastante depois disso. Nesse início aí, você lembra os primeiros podcasts? Quais foram? O primeiro podcast que a gente gravou foi o Meu Time de Botão. Eu, inclusive, entrevistei... já era o Meu Time de Botão. Pois é. Que legal. Era uma ideia que já estava na cabeça. Eu entrevistei, inclusive, o Serginho Chulapa. A minha segunda entrevista foi com o Edu, que jogava no Santos do Pelé. Uma entrevista na qual eu deixei parecer... Na verdade, eu chamei ele assim mesmo, né? Não foi com todas essas palavras, mas eu chamei ele de gordo e de lento. Eu não devia... eu queria dizer outra coisa, mas sabe como é, né? A falta de experiência, enfim. Mas o nosso primeiro programa foi esse. A gente também fez o som das torcidas desde o começo. Eram uns programas porque a gente achava que deveria... O nosso universo afetivo, meu e do Chico, era muito futebol, né? Então a gente acabou começando fazendo muita coisa de futebol. A partir do segundo ano, só que a gente passou a mudar um pouquinho esse eixo. E a gente paga o preço até hoje. Por isso, o preço bom e ruim também, né? É bom a gente ser enxergado de certa forma, mas tem muita gente que simplesmente não sabe que a Central 3 tem programa de educação, tem programa de política internacional, política nacional, tem programa de variados temas sociais, né? A gente tem já teve programa falando sobre ditadura, programa falando sobre música brasileira, programa sobre cultura latina. Então, uma porrada de programa, mas tem muita gente que ainda, né? Você chega na rua e para a pessoa e fala Central 3, a pessoa fala futebol. Porque, né? É a cara do Trajano, é a cara do Mauro César Pereira. Então, a gente convive com isso, em parte porque o nosso primeiro ano e meio foi praticamente falando só de futebol. O momento que vocês decidem ir para uma outra área foi qual? Foi com o Thunderbird? O Thunderbird foi uma oportunidade, né? Aquela coisa de uma amiga que conhece um amigo que é amigão do Thunderbird. O Thunderbird querendo fazer alguma coisa. A gente ofereceu um cachê, que nem era exatamente um pagamento a princípio para ele, mas era um cachê, enfim, ele topou vir fazer um podcast com a gente, gostou demais do formato, e a gente se empolgou porque ele deu uma musculatura pra gente, mas eu acredito que ele tenha sido o primeiro podcast não futebol, de fato. Eu acredito que tenha sido ele. Tô aqui tentando puxar na memória se teve um anterior. Eu acho que é isso. A gente teve alguns programas iniciais que, assim, na verdade, davam 10
10 pessoas. A gente tem um programa chamado Comilanças, Guilherme. A gente tirou do ar, tá? A gente tem um podcast chamado Comilanças, que era uma análise de restaurantes. Uma análise. Eu fui no restaurante, hoje é o restaurante tal. Deu pra comer de graça ou não? Não. Vai, não. Infelizmente. Não, porque o programa não era realmente assim. Eu sou amigo de alguns dos apresentadores. Dá pra falar tete a tete, sem tabus. O programa era muito ruim. Muito ruim. Topetudo, assim, sabe? Não, porque o cardápio, não, porque o atendimento. Era um programa horroroso, a gente acaba nem contando. A gente fez programa ruim pra caramba nesse tempo todo aí, né? Nem teria muito como evitar um estúdio que faz tanto podcast. A gente acabou fazendo alguns bem ruins. A gente teve uma chance também de apostar no humor, o humor clássico, né? O humor com selo de humor, né? O humor de humoristas. Dessa vez não vou exatamente dizer qual era o programa. É um programa que até hoje ganha dinheiro aí com podcast, acabou fazendo muito sucesso no ramo dos podcasts, mas no terceiro episódio com a Central 3 apelou para um sexismo absurdo assim, nas piadas e tudo mais, e foi o começo do fim, bem remoto, assim, bem no começo. Serviu pra gente usar como guia, né? Falou, futebol, esporte, a gente domina. Por dominar, a gente consegue garantir bom conteúdo. Se a gente vai pisar em outros campos e trazer outras pessoas e formar parcerias, isso tem que acontecer de forma muito, muito responsável. Porque uma coisa é uma pessoa ser sexista na TV Record, né? Que tem um aparato jurídico e uma, sei lá, é uma empresa né, de outro porte, é uma empresa que não se dissolve. A Central 3 se dissolveria se fosse ainda do tamanho que ela tinha, e até do tamanho que ela tem hoje, se ela acabar sendo associada pelo público à irresponsabilidade editorial, né? Então, de alguma forma, nossos erros também serviram para a gente tentar não ser classista, como era o Comilanças, nem abrir microfone para discursos sexistas que fatalmente esbarrariam na piada de gordo, piada de anão, coisas que a gente nunca permitiu, sabe, que fosse feita de maneira leviana na Central 3. Esse é um patrimônio nosso, são 7 anos e meio, nunca deixamos passar nenhum tipo de escrotidão, mas a gente correu vários riscos nessa época, porque a gente precisava diversificar a nossa programação, mas não sabia exatamente como. Hoje vocês contam assim com um nível de parceria altíssimo, né? Assim, a gente conhece já, você falou do Trivela, o Xadrez Verbal, né? Que eu acho que é uma referência para todo mundo que é do podcast, e mais do que isso, né? Para todo mundo que acompanha noticiário político internacional, etc. Guilherme, agora, oi. Qual é a sua opinião sobre o tempo de duração do Xadrez Verbal? Quem gosta, ouve tudo, pô. Se você fizer curtinho, a galera vai ficar brava. Acontece, né? Pois é, mas o poder de síntese é importante, não é? Depende eu dou aula, né? E assim, tem turma que eu dou aula 4 horas seguidas. O Felipe também é professor, né? Então, é normal falar 4 horas seguidas. Não é normal ouvir 4 horas seguidas. Essa é a cornetagem clássica que a gente faz. Evidentemente, o programa de mais qualidade, de mais preparo que a gente tem na história da Central 3, né? São pessoas que estudam muito. Se o programa tem 3 horas, eles estudam muito mais do que isso, né? Para estar no ar. Mas é um programa muito longo, né? Eu reclamo, eu tiro sarro, porque eu às vezes não consigo ouvir. Eu gosto de ouvir, mas às vezes não consigo. 3 horas me dá um pouco de zoeira. Recentemente vocês fizeram essa parceria com o Le Monde Diplomatique também, não é? Uma coisa de altíssimo nível, assim. Além disso, uma série de nomes muito grandes. Você citou alguns já, né? Trajano, Mauro César, tem o Simas também, Lúcio de Castro, Gabriela Moreira e muita gente ainda que a gente nem falou aqui. Como é que é, Leandro? Como é que é assim? Você é alternativo, não é uma produção de mainstream, como você acabou de falar mesmo, comparando com a Record aí, mas ao mesmo tempo
não é... Você trabalha com profissionais muito, muito consolidados. E você aí no meio disso, tentando fazer o projeto continuar crescendo. Como é que é para você, especificamente, liderar esse movimento, ao mesmo tempo que conseguir imprimir, vamos dizer assim, uma marca da Central 3 no meio de tanta gente assim? Guilherme, eu nunca imaginei... Posso te chamar de Guilherme? Ou vamos de Pode. Gui? São Paulo o pessoal só usa uma sílaba só, né? Mas aqui pode ser Guilherme. Aqui a gente não tem tempo a perder na locomotiva do Brasil. É muito louco. O projeto de vida que eu tinha era trabalhar na ESPN. Era o meu sonho, trabalhar na ESPN Brasil ou na Rádio CBN. E quando eu vejo que tem profissionais da CBN e profissionais da ESPN Brasil vindo para a Central 3, ou mais, alguns querendo vir, né? E em alguns casos não é a gente que convida, em alguns casos as pessoas querem vir para cá. Para mim é surreal. É surreal. Eu ainda não tenho capacidade de te responder o que significa para mim chegar o José Trajano na Central 3, sentar e gravar um programa que é análogo ao Pontapé Inicial, que é o programa que por anos eu assisti na TV querendo estar atrás das câmeras, querendo estar na produção, querendo fazer a pauta. Então é muito louco. Eu costumo brincar com o Zé que a minha TV é a mais moderna do mundo, né? Porque quando eu vejo ele ali, eu tô vendo TV. É o cara que, pô, eu imaginava que, na verdade, era eu que ia trabalhar com ele, não ele que viria até a Central 3. Para mim é surreal. Eu ainda não sei dimensionar, na verdade, o tamanho disso. Manejar esse tipo de... Sei lá, não sei se é um paradoxo, eu não sei exatamente. Tem uma ironia, tem uma contradição aí, né? Porque a gente é independente, a gente vende uma ideia de produção, de alguma forma mídia radical em alguns casos, né? Em alguns dos nossos podcasts a gente é realmente uma mídia que faz mais do que independência, a gente é uma mídia alternativa e radical, só que a gente flerta, sem dúvida nenhuma, a gente flerta com um certo cânone, né? Tem um cânone aí, a cara da MTV tá na Central 3, a cara da ESPN Brasil tá na Central 3. Exatamente. E como é que a gente maneja essa aparente contradição, né, entre as coisas? Eu já soube, já vi, já recebi piadas, que já fui convidado algumas vezes para participar de programa na ESPN Brasil. E tinha piada lá, tipo de... Pô, fulano foi embora, fulano foi demitido. Aí alguém faz a piada, pô, daqui a pouco tá na Central 3. Como se a Central 3 fosse, na verdade, porra, o cara morreu, aí em vez de chegar no paraíso, ele chega na Central 3. Na verdade, pô, sair da ESPN Brasil pra ir pra Central 3... deveria ser, na verdade, um passo atrás, entre aspas, claro, sem um juízo de valor mais apurado, assim. Mas talvez isso fale muito sobre a nossa comunicação de hoje, né? Sobre o quanto pressiona a cabeça das pessoas estar num veículo grande, um veículo que mexe muito com número, um veículo que tem cifras muito, muito rígidas, que tem demandas muito complicadas no dia a dia, que tem muito ego, que tem muita competição no dia a dia. Lá você não sabe exatamente quem é teu amigo e quem não é no camarim. Tem uma hora que o cara cansa e o cara, na verdade, acaba gostando do bicho grilo que é o Matias, do doidão que sou eu. Vai ver, a pessoa gosta, né? Eu sempre falo, o Trajano que eu conheço, o Trajano que eu conheci, que é o Trajano da Central 3, é absolutamente diferente do Trajano que todo mundo relata dentro da ESPN. É um outro Trajano. Eu já fiz algumas coisas horríveis com o Trajano. Já por exemplo, certa vez, inclusive me ressinto com isso, eu fui um pouquinho mal educado com ele uma vez, que ele queria colocar um áudio, só que ele não pediu antes, e era um áudio que eu precisava ouvir antes de colocar, porque tinha uma questão política ali envolvida. E eu falei, puta, Zé, não vou pôr no ar. E falar isso pro Zé Trajano, pra mim, o meu joelho tremia, meu maxilar tremia, não era algo que eu sabia como fazer. E eu imaginava que o Zé ia ficar muito puto.
E na verdade não ficou, e tantas cagadas que a gente já fez, já deu cagada com o áudio do Zé, a gente já atrasou o Zé em coisas ao vivo, já fez o Zé pegar chuva sem precisar por causa de um evento que a gente acabou dando errado. E nunca a gente tomou uma bronca, o Zé nunca se colocou em cima de uma caixa de cerveja para mostrar a altura, sabe, para fazer um discurso de raiva, para fazer eu sou o Zé Trajano, sabe? Nunca meteu uma carteirada com a gente. Eu acho que isso vale tanto, porque isso para mim sinaliza que ele cansou daquela vida mesmo, entendeu? Que ele tá afim de um lugar novo e a Central 3 consegue oferecer isso. E é isso que a gente consegue oferecer, não muito mais do que isso. Se você souber o quanto a gente paga de cachê para boa parte dos nossos, né, Dudu Monsanto, Zé Trajano, o próprio Mauro Lúcio, eu não vou entrar evidentemente em detalhes de valores, mas tenho certeza que é muito abaixo do que eles estão acostumados a ganhar a vida inteira para fazer a produção que eles fazem, que eles se acostumaram a ganhar na televisão. Em alguns casos é um pagamento que eu chamo até de simbólico, e eu fico... O que era antes vergonha de oferecer um dinheiro que é simbólico, hoje para mim é um orgulho, porque eu tenho certeza que eles não estão na Central 3 por causa do dinheiro. Não é algo que realmente faça uma diferença absurda na vida de nenhum deles. Então, é um patrimônio para mim, é um puto orgulho para mim, mas eu só vou conseguir te responder exatamente o que significa manejar isso, né, ter faces tão que pertencem ao cânone da comunicação contemporânea dos anos 90, 2000, dentro de um estúdio que, na verdade, tem uma trajetória tão no susto, né? A gente fez tanta coisa tão no susto. Eu só daqui uns anos eu vou conseguir entender o que representou para mim ser o cara que cuida do conteúdo de um lugar desse. É admirável, é importante que você saiba, né, que o trabalho de vocês é muito, muito admirado por todo mundo da podosfera. Talvez você nem tenha ideia, talvez você ouça uma coisa ou outra, mas talvez você não tenha ideia, assim, do que é. Acho que não, acho que quando você tá dentro você não tem. Mas e não sou eu te falando aqui que você vai ficar convencido também. Mas sim, é um trabalho de relevo que talvez daqui a um tempo a gente consiga até mensurar, assim, o tamanho do que vocês estão fazendo. Tem feito e vão continuar fazendo certamente. Agora, Leandro de novo, Yamin, no começo aqui da trajetória da Central 3, você começou a contar muitas histórias e muito restrito, não é muito restrito, mas muito focado, centralmente focado em São Paulo. Aos pouquinhos, vocês também foram expandindo, né? Já tem conteúdo do Rio de Janeiro, já tem conteúdo especializado em cultura e esporte nordestino. Isso também foi uma preocupação para crescer? Isso foi planejado mesmo. A gente tinha algumas preocupações porque somos homens, mais do que paulistanos, né? Somos o paulistano branco, homem, e com outros privilégios, héteros, né? Então, não era só o sotaque, era o jeito de falar, era a confiança da fala, era isso e aquilo. Que evidentemente trazia uma certa uniformidade pro tom da Central 3, que acho que não é que não era interessante, mas acho que era explorar menos a possibilidade que a gente tinha do que a gente poderia explorar mais, a gente poderia ir atrás de mais coisas. Eu dou outro exemplo. Determinado momento de 2015, a gente achou que tinha muita voz masculina e pouca voz feminina na Central 3. A gente foi atrás de voz feminina, a gente queria algum programa de mulheres. E nasceu daí a ideia das Vibradoras. As Vibradoras começaram como podcast na Central 3, hoje elas nem estão mais na Central 3, elas foram para uma produtora concorrente, mas as Vibradoras hoje, elas fazem, entre outras coisas, o podcast. Elas são muito mais do que isso. Elas são um caleidoscópio do esporte feminino, né? Elas são, eu acho que o radar mais bem aguçado, mais bem apurado hoje do que é o esporte feminino do Brasil. E cobriram em loco Copa do Mundo, iam cobrir a Olimpíada, cobrem o que for. O Instagram delas tem mais de 100 mil seguidores, elas são referência. Para mim, isso me alegra muito, porque da nossa parte, a gente viu um projeto começando, um projeto engatinhando, e a gente achou que valia a pena
do nosso ponto de vista, bem fechado, o nosso ponto de vista, né? Não era realmente a gente não estava pensando com os olhos delas. Estou usando o exemplo delas, das vibradoras, mas né, a gente estava olhando com o nosso olho egoísta. O egoísta que quer dividir, na verdade, um egoísmo porque a gente estava olhando como a gente seria visto num segundo momento pelo público, então de certa forma a gente está olhando para os efeitos das nossas decisões, mas a gente também achou que era válido por convicção de vida mesmo. A gente achou que tinha que ter mais voz feminina, a gente achou que tinha que ter um sotaque que a gente não tinha ali, então daí entra o Baião de Dois com um programa sobre futebol e sobre cultura e sobre música, sobre cinema, sobre muita coisa com um viés nordestino, com um olhar nordestino e sobretudo com um sotaque nordestino. A gente fez algo parecido também com a cultura latina, né? Porque quando o Rick Martin faz uma música em espanhol, ela chega no Brasil com a versão em inglês. A gente tem uma desconexão dramática com o espanhol, né? Com o latino mesmo. Então, era também a ideia do Conexão Sudaca ter esse tipo de... A gente quis ramificar e tentar encontrar, mas, de novo, o Gui, não era com um papel na mão e uma conta aritmética de que um público de classe tal e da idade tal tinha essa demanda. Era a gente que estava achando que tinha muito programa repetitivo, muito programa com a minha voz. Eu sou paulistano, a minha voz é paulistana, a voz do Paulo é parecida com a minha, a voz do Matias também, a voz do Chico idem. A gente precisava diversificar, senão ia ficar realmente parecendo... a expressão não é ideal, mas ia ficar parecendo um brinquedo nosso, quando, na verdade, se a gente queria se colocar como um lugar realmente independente, realmente com uma proposta, o microfone tinha que ser aberto para mais partes, para mais pessoas. Então, foi também o motivo de quando as vibradoras saíram, até antes disso, a gente ter hoje o programa NBA das Minas na Central 3 é um puto orgulho pra gente, antes de qualquer coisa, pelo nome e pela proposta do programa. Depois, evidentemente, porque são pessoas de vários lugares diferentes do Brasil. Então, de alguma forma, elas juntam duas coisas que pra gente eram muito importantes. E em terceiro, porque entregam produto de qualidade, alto astral, responsabilidade no que fala. Então, pra gente vale muito. E determinados programas, pra gente tem programa de cinema brasileiro, por exemplo, nunca deu uma grande audiência, uma audiência que estourasse a boca do balão. Pra gente é importante, porque marca um ponto, marca uma coisa que a Central 3 acredita, marca uma coisa que a Central 3 gostaria de investir, e de alguma forma, quando pode, a gente fez uma série de vídeo, tudo mais, a série Som das Torcidas em vídeo, a gente gosta do tema, gosta do audiovisual. Então, pra gente, se der 10 pessoas ouvindo, não tem problema. Alguns programas a gente quer que existam. Outros programas a gente prefere que renda dinheiro, que renda número, mas isso não é uma regra com todos. Interessante, não tinha pensado nessa linha assim, né? Que como se você tá dando a ideia do alternativo, o independente, também não pode ser um projeto de alguém, né, Leandro? Assim, não pode ser Exato. Não pode ser um plano de expansão empresarial, mas acho que é mais um plano de inclusão mesmo. Eu sinto muito isso, assim. Acho que dá para sentir uma espécie de, ainda que não seja exatamente um coletivo, acho que tem uma mentalidade de coletivo, assim, né? De organização editorial. Você pensa assim, né? Assim, de, por exemplo, em cruzar assim os projetos. Eu sei que vocês fazem bastante isso, assim, mas tem essa intenção, tem essa integração como ideia, ou também é um pouco mais espontâneo, assim? Alguém de um projeto chama o outro para ajudar a crescer, ou é uma estrutura de produção mesmo? Pô, gostei do cruzou projeto, hein? Porque foi bom, você evitou o inglês desnecessário do crossover. Caramba. Né? Falhei, então. Feliz. Sou um grande divulgador do inglês desnecessário. Falhou, mas tem o meu apoio na falha. Olha, a coisa do cruzar projetos é um dos nossos calcanhares de Aquiles. A gente tem alguns, tá? Tô falando aqui das partes boas, respondendo tuas perguntas com tudo que me dá orgulho, mas a gente tem alguns calcanhares de Aquiles. E não mas aí você fala disso nas reuniões daí. Fala calcanhar de Aquiles aqui, né? Pô.
E o plural de calcanhar de Aquiles é calcanhares de Aquiles mesmo, né? Porque Aquiles é um só. E ele tem 2 calcanhares. Exato, calcanhares de Aquiles. Porque a gente não tem, às vezes, muito fôlego sequer para editar com o carinho que merece determinados programas, né? A gente tem por exemplo, maravilhoso na Era do Garrafão. Eu tô aqui com ele aberto, um episódio novo, com mais ou menos, tem uns 11 áudios e umas 3 horas e meia de bruto aqui. Que os meninos gostam de falar bastante, ainda bem. É sobre o Last Dance, né? Eles falaram aí, Isso. Vai ficar demais esse episódio aí. Exato. O ideal seria eu gastar nessa edição 5 horas, 6 horas, mas nem sempre é possível, porque a gente faz muita coisa, né? Se a gente tivesse um programa só, se a gente fosse, né, a Central 3 tem um programa, é uma coisa. Quando a gente tem 25, quando a gente tem 20, mais todas as outras coisas de rede social, comercial, contabilidade, biriri, bororó, a gente acaba dando menos atenção para certos pontos de edição, por exemplo. Você imagina, então, eu conseguir fazer com que o Na Era do Garrafão converse com o nosso programa de rugby e, de repente, eles encontrem alguma coisa em comum que renda um programa tal. Ou que eu faça com que o Thunderbird converse com as meninas do NBA das Minas, porque uma vez o Thunder foi num jogo de basquete, foi mestre de cerimônia do não sei o quê, entendeu? Uhum. A gente adoraria ser o mediador desse tipo de cruzamento de projetos. Ao contrário, o que a gente já viveu algumas vezes foi de uma pessoa chegar na Central 3 para gravar um programa, tá lá gravando, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª semana. Na 7ª semana ela fala, nossa, gosto muito do programa tal. E eu falo, pô, é nosso. E a pessoa não sabia. Tipo, a pessoa tá fazendo o programa na Central 3 e de repente não sabe. Tem muita gente que não sabe que o Xadrez Verbal é da Central 3, por exemplo. Porque assinou o feed no Spotify, por exemplo, e nunca se relacionou, sabe? Nunca foi a fundo para saber que a Central 3 tem uma programação, né, que tem uma missão, que tem isso, que tem aquilo. Então, isso acontece bastante. De alguma forma, um prejuízo pra gente, porque seria bem legal a gente ter o selo da Central 3 ser visível para todos os programas que produzem aqui. Pô, todo mundo saber que programa tal, que o NBA das Minas, é da Central 3. Trivela, tal, é da Central 3. Mas, ao mesmo tempo, também ser colonizador de conteúdo é um pouco chato também, sabe? A gente nunca quer ser, não é uma crítica direta, mas a gente não quer ser um UOL, sabe? A gente não quer ser a home, a gente não quer ser o cabeçalho de todo o conteúdo dos outros, porque de alguma forma tem uma troca aí, né? Quando o Na Era do Garrafão produz pra gente, a gente não paga nada pra eles, né? A gente só diz muito obrigado. Então, de alguma forma, também qual é o direito que a gente tem tão grande de fazer questão de que todos os programas tenham uma imagem grande da Central 3, o link da Central 3, envelopar tudo de Central 3. Talvez nunca tenha sido esse o nosso acordo com os parceiros, sabe? A gente dá o estúdio em troca de bom conteúdo, muitas vezes sem envolver dinheiro, muitas vezes na conversa, sem papel, muitas vezes a gente discute como dividir um merchandising. Só quando o merchandising chega, fala, chegou o merchandising, tem tantos R$1.000 aqui. Como que a gente vai dividir? Poderia dar uma briga um dia, né? O cara fala, não, eu quero 90%. A gente nunca precisou passar por isso, nunca passou por isso, porque a conversa foi sempre franca, foi sempre clara. A natureza do nosso dia a dia, da nossa dinâmica foi sempre clara para os outros. Isso serve para o bom, como eu estou dizendo aqui agora, as pessoas sempre entendem a nossa natureza, mas serve também para o ruim. Eu simplesmente não consigo, nem eu, nem Matias, nem Chico, nem Gil, nenhum de nós consegue fazer com que os programas da Central 3, ou, para te redimir, os talents da Central 3, se juntem em uma cúpula só, né? Façam realmente parte de uma comunidade. A gente não consegue fazer uma aldeia dos programas da Central 3. De alguma forma, mais ou menos cada um na sua, infelizmente. Sobre especificamente vamos dizer assim, esse
essa profissionalização do podcast. É uma coisa que a gente até já conversou fora do ar, assim. Eu lembro que quando começaram, não dá pra dizer assim, começaram intensamente, mas começaram de fato os investimentos no ramo de podcast de grandes produtoras, Globo, UOL. Eu te mandei uma mensagem meio assim, Leandro, chamei de Leandro lá, aqui eu chamaria de Amin, já teríamos tido essa DR. Mas, Leandro, me ilumina aí, o que tá acontecendo? Me ensina aí, o que tá acontecendo? Porque a gente começou há muito pouco tempo, né? A gente é de 2017 e super nicho, assim, né? Basicamente ali no financiamento coletivo, com um ou outro patrocinador, e você como nossa referência, assim, a gente trata muito com muito, assim, muito respeito mesmo. Assim, me ilumina aí, o que está acontecendo? E eu lembro que na época a sua impressão foi muito boa, até diferente, eu acho, da média ali na época, que muita gente ficou meio... Pelo menos a comunidade, eu não digo nem os donos de produtoras, né, os empresários do ramo, vamos dizer assim, mas a comunidade, a podosfera, por assim dizer, eu odeio esse nome, mas vamos lá, a podosfera... É horroroso, né? Podosfera é horroroso. Tinha blogosfera antes, né? Mas eu lembro que tava meio com o nariz meio... sabe? Não sei, não gosto. Eu lembro que quando o pessoal da Globo lançou lá o podcast de política internacional, começaram a falar, o xadrez verbal genérico, você lembra disso aí? O pessoal falava isso. Então tinha essa resistência meio, eu sou o podcast raiz, agora vamos chegar. E eu lembro que você falou, não, eu acho que isso pode até ter alguns pontos que ajudam. Como é que tá já? Já faz um ano mais ou menos, talvez um pouco menos que isso. Já dá pra dar uma análise do que aconteceu desde então? Cara, antes de te responder, vou dizer que, não lembro exatamente o que te respondi na época, tô curioso para lembrar exatamente o que eu pensava na época, passou tanto tempo, já não... Vamos ver se bate de alguma forma o que eu penso hoje. Muitas vezes não bate, né? A gente muda muito de pensamento, ainda bem. Mas como que eu vou te responder isso? Olha só, eu acredito... Sabe quando você tem... Eu vou fazer uma comparação que não é muito boa, que não é muito simpática. É uma figura de linguagem um pouco ruim. Mas se você está numa praia e pousa um urubu, depois outro urubu, depois um abutre, sei lá qual é a diferença do abutre para o urubu, mas... gente dessa laia aí, né? Abutres e urubus começam a chegar em um determinado lugar, o que você pensa? Opa, tem alguma coisa fedendo ali, né? Tem algum cadáver, alguém morreu, algum tigre morreu, sei lá. Alguma coisa tem. De alguma forma, as grandes produtoras e as imensas produtoras como a Globo, elas não se aproximam de um ato que não tem carniça, né? E no caso nem elas são abutres, nem o podcast é a carniça. É um exemplo que eu dei aqui só para dizer que eles têm um radar muito aguçado, eles farejam onde está o dinheiro do futuro, onde está o girar da roda dos próximos passos do futuro. Eles não vão, ao contrário da gente, né, ao contrário de nós pobres mortais independentes, eles não dão quase nenhum tiro na água. Então, se esses caras se aproximam, para mim serve de bússola também. É claro, vai interferir um pouco. É como passar um transatlântico e eu tô com o meu barquinho, vai mexer, o mar vai dar uma sacudida, né? Sem dúvida que vai. Mas também, até que ponto eu, como Central 3, tenho que olhar a Rede Globo e os podcasts da Rede Globo como concorrentes? São mundos diferentes, né? Mais ou menos como se o Bangu olhasse o Real Madrid como um rival, sabe? Só pratica o mesmo esporte, mas vive em outro mundo. Então, é mais ou menos isso que eu penso hoje. Eu fiz uma reunião, acredito que foi em 2017, na Rede Globo. Crachazinho, com o símbolo da Globo e o caralho. Foi lá eu e o Chico. Conversamos pra cacete, eles queriam que a gente produzisse pra eles podcasts. Na época, eu lembro de ter feito a pergunta. Eles tinham um projeto muito particular, lá de uma revista de ciência, uma coisa assim. E eu fiz uma pergunta bem clara. Falei, eu tô me sentindo aqui como se o McDonald's tivesse chamado a minha mãe para fazer coxinha. Né? Se vocês têm todos os estúdios do mundo, todos os microfones do mundo, toda a possibilidade, dá pro cara gravar um podcast dentro de um helicóptero, se vocês quiserem.
Por que a Central 3, né? E a resposta deles foi que, a Rede Globo, que vocês pensam, que passa na TV e tudo mais, tem vários bloqueios, né? As ramificações, então a revista de ciência, a revista de educação, o projeto social, depois a editora, o projeto da editora, cada uma dessas ramificações tem o seu dinheiro. E é um dinheiro difícil de tirar. Então, dentro das próprias empresas, também existem os, entre aspas, rejeitados, né? Não é tudo uma Rede Globo só. E eu entendi isso na época e fiquei pensando, cara, de repente eu vou conversar amanhã com um pessoal de outra empresa, como aconteceu quando eu fui conversar com a Spotify, por exemplo, achando que o cara está representando o Roberto Marinho, e na verdade ele está representando um projeto que é parte de um projeto que está dentro de uma aba, de uma ramificação, de um braço, de um pacote da Rede Globo. E o cara sequer tem acesso aos estúdios da Rede Globo. O cara tem que se virar com um orçamento que às vezes não tem nada a ver com o que a gente pensa que é o orçamento de uma Rede Globo. Eu digo isso porque o estúdio que a Rede Globo grava podcasts tem uma mesa de som e microfones e o espaço em si do estúdio com todo respeito, tá? Já gravei lá e gosto do pessoal lá, mas é um espaço que dá a impressão de ser provisório. Não é um estúdio que foi planejado, não é um estúdio que você percebe que, colocaram a mão ali, assinaram o cheque mesmo, assim, sabe? Então eles também estão, à maneira deles, dentro do mundo que eles vivem, engatinhando da forma que lhes cabe. Isso serve para outros exemplos. Eu estou usando o exemplo da Rede Globo porque é, claro, o maior dos exemplos possíveis. Eu posso usar como exemplo também toda a nossa negociação no passado aí com a entrada da Spotify. A gente estava conversando entre nós sobre a gente fazer um aplicativo. Vamos fazer o nosso app, né? O app da Central 3, para que as pessoas conheçam toda a nossa programação, ouçam um programa e interajam com o outro, né? Toda essa coisa da interface, de o cara conheceu o xadrez verbal, tá aqui o Tomo na Era do Garrafão e tudo mais. E apareceu o Spotify e a gente abandonou o plano, porque eu falei, Spotify vai investir, esquece, esse ano vai ser ano de água turbulenta, porque vai passar um transatlântico do lado do nosso barquinho, vai puxar uma audiência brutal, ou é melhor a gente pegar a carona, pegar a tangente deles, do que a gente fazer uma coisa nossa que vai acabar sendo engolida. Não existe empresa desse tamanho que seja boazinha, então a gente tem que saber também qual é o limite da conversa, qual é o ponto onde finaliza o tapa nas costas e começa também tem a nossa... a gente também tem a nossa isonomia, a gente também tem a nossa autonomia, a gente também não vai passar de determinados limites, mas estabelecidos esses limites eu não vejo exatamente um problema. O Spotify aumentou a nossa audiência como um todo, e os podcasts da TV Globo, os podcasts da Rede Globo como um todo, não tiraram a audiência nossa, né? Não acho que a Renata Lopretti está tirando a audiência de nenhum programa nosso especificamente, pelo contrário. Acho que, não sei se você já passou pelo caso de explicar para algum parente seu com mais tempo de vida o que é podcast, né? É muito complicado você falar que é um Netflix de rádio, ou você explicar que é um arquivo que você baixa para ouvir quando quiser. Você tem várias maneiras de explicar o que é um podcast. Mudou, né? Mudou, porque no meio da transmissão do futebol, no meio do Jornal da Globo, ao longo de 2019, a TV Globo massificou o conceito de podcast. Eu não consigo ver como isso pode ser ruim. Vai mexer um pouco com o nosso cenário? Era o nosso mundinho e tal, mas tá bom, mas o nosso mundinho ia chegar a 2030, o nosso mundinho não ia ganhar dinheiro. E sobre ganhar dinheiro, já me alonguei demais na resposta, acho que vale importante frisar. Você perguntou como que eu vejo, como é que tá a coisa, né? Eu vejo que ganha dinheiro hoje uma porcentagem ínfima de podcasts, né? Eu acho que dá para contar nos dedos de uma mão quais são os podcasts que realmente ganham um dinheiro grande, eu tô falando de merchan, o dinheiro formal, né? Uma empresa tá aqui pagando um patrocínio e tudo mais, tá pagando pelo merchan,
tá pagando pelo trabalho dos apresentadores e tudo mais. São poucos, são bem poucos. Talvez dá em mais do que uma mão, mas talvez não dê mais do que 10 programas para um universo muito grande. Então acho que é pouco, acho que de alguma forma reproduz alguns vícios do que foi o comercial televisivo, do que foi o comercial radialístico ao longo dos anos, remunerando muito, muito poucos. E a gente tem a chance de mudar isso com o passar do tempo. Acho que 2020 ainda não é o ano do podcast exatamente por isso. 99% não viu a cor do dinheiro ainda. Acho que a profissionalização é importante. Acho que o podcast favorito de todo mundo... não existe quem fale assim, nossa, o meu podcast favorito eu amo, mas a qualidade de som, nossa, é horrível, né? O podcast preferido de alguém certamente é um podcast que tem um cuidado pelo menos 3 estrelas com a qualidade do áudio. Isso tem que ser avançado, mas o que vem antes, o ovo ou a galinha, né? O que vem antes, o financiamento ou o microfone de primeira qualidade, né? Muito se cobra do podcast, da produção de podcast, uma qualidade profissional antes da remuneração minimamente profissional. E aí eu acho bastante injusto. Essa piada que eu fiz de todo ano é o ano do podcast, você ouve que é o ano do podcast faz quantos anos já? Acho que é o 4º ano, viu? Em 2017 eu já ouvi assim, cara, podcast tá arrebentando. É bom. Agora vai. Sei lá, tem certeza? Eu acho que a gente vai sorrir ainda bastante, Guilherme, mas não acho nem que é 2021. Acho que é um pouquinho mais pra frente. A sua carreira no meio de tudo isso que você contou aqui pra gente, ela é restrita ao podcast? Ou você tem dado outros passos? Eu sei que você acabou de escrever o livro do Thunderbird, não foi? Sim, sou um dos autores, ao lado do Mauro Betting, pela Editora Globo. Cara, eu gosto muito de escrever. Se eu pudesse escolher na vida, seria escrever. Desculpa, você não acha que podcast é meio texto? Eu penso muito sobre isso. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É sobre texto e sobre, na hora de ler o texto, não ler como se estivesse lendo um livro, né? É sobre usar o texto para ter o manejo. Eu faço meus roteiros em texto, mas tento não lê-los 100%, né? Eu não leio na íntegra, mas enquanto eu estou falando, eu estou lendo. Enquanto eu estou lendo, minha cabeça está fazendo raciocínio. É assim que eu funciono, mas é texto, sem dúvida. É texto, é roteiro, e roteiro é, antes de qualquer coisa, texto, sem dúvida. Mas desculpa, você estava contando sobre se você pudesse escolher, seria texto. Uma característica da qual a minha família, minhas namoradas do passado, meus amigos me criticam, é o fato de eu ser mudo. Eu sou meio mudo, eu falo pouco, por incrível que pareça. No meu dia a dia eu sou introspectivo e mudo. Então isso daqui é um esforço, né? Eu tô aqui, quando a gente tá gravando, tá fazendo um podcast, quando eu tenho que apresentar um podcast, é um esforço, é uma técnica. Mas o que eu gostaria mesmo de fazer, fala assim, um trampo que você gostaria de fazer. Bom, se não for para trabalhar na ESPN Brasil nem na Rádio CBN, que na verdade tudo é afeto infantil isso, né? Evidente, é um afeto infantil, não tem nada a ver com uma crença de que eu vou ser realmente feliz nesses 2 lugares, mas era o que eu ouvia na infância e tudo mais. Seria fazer grandes reportagens por escrito. Gostaria de trabalhar numa Piauí, por exemplo, trabalhar bastante coisa por escrito. Se quiserem que eu faça um freelance, estou bem à disposição. Eu escrevo muito pouco, tenho projetos, retalhos de livros, de contos e crônicas e romances. Eu tenho uma porrada de pasta no meu computador de coisas escritas. É o que eu gosto de fazer. Lá no site da Central 3 tem espaço para texto, né? Mas não é uma coisa que você puxa tanto, né? Não rola. Acaba não rolando porque, enfim, é da dinâmica, né? Não adianta a gente vender bolo de cenoura no McDonald's, assim, sabe? Fica meio deslocado ali. O texto fica meio deslocado, dá pouco público.
Sempre tem alguém que comenta que não entendeu. Cadê? Várias vezes eu escrevi texto na Central 3 e o cara perguntou, cadê o play? Achou que o texto era introdutório a um programa. Caramba! Acontece. Então, às vezes eu escrevo lá, é um canal que eu posso, né? Se eu souber em primeira mão que o presidente da República foi internado num hospício, eu posso usar o espaço de texto da Central 3 e colocar em primeira mão. Boas notícias, então, podem pintar lá na Central 3 muito em breve, fiquem atentos aí. Já fica a torcida para que haja esse texto. Reta final aqui do podcast, Yamin. Já te aluguei por muito tempo aqui ainda, a gente vai chegar no xadrez verbal daqui a pouco. Mas assim, eu queria saber que projetos que a quarentena acabou interrompendo. Assim, eu imagino que vocês que estão sempre tão ativos e tem o estúdio que é presencial ali, né? Eu falo estúdio presencial porque eu gravo à distância sempre, né? Não é a quarentena que me impôs isso, eu tô no Paraná, o Lucas está em Fortaleza, mas vocês têm lá um estúdio, vocês têm uma rotina de trabalho presencial. Então eu imagino que a quarentena deve ter imposto algumas limitações importantes e eu queria saber assim, quais projetos que ela interrompeu? Tinha alguma coisa em andamento, alguma coisa que você pode dizer, claro? Tinha. A temporada 2 do Encruzilhadas, por exemplo, é um caso de podcast adiado. Um programa especial sobre os Jogos Olímpicos é outro projeto que a gente teve que adiar. Um podcast meu que já está parcialmente produzido, chamado Quadro na Parede, que é um podcast sobre o pós-atleta, né? Sobre o atleta aposentado, que inclusive tem a total inspiração na narrativa do Vida de Jornalista, né? Do Rodrigo. Assim, é maravilhoso a maneira como ele sabe fazer podcast, né? Esse cara captou realmente Ele é demais, né? Captou a narrativa de maneira fantástica, assim. Um abraço pro Rodrigo. É sensacional o Vida de Jornalista. E tinha esse quadro na parede. Então já disse aqui 3 programas que deixaram de rolar. A gente tinha projetos de spin-offs, né? Tinha um spin-off sobre o Leônidas da Silva no Meu Time de Botão. Spin-off duro achar um português necessário aí, hein? Esse aqui é complicado. Spin-off eu não... Realmente. A gente ia fazer esse spin-off aí? A gente ia fazer, eu e o Paulo Júnior, alguns spin-offs do Meu Time de Botão, contando histórias em vários capítulos, né? Por exemplo, a história do Leônidas do São Paulo, por exemplo, né? A gente já tem o roteiro mais ou menos feito, tudo mais, a gente ia fazer, mas preferiu esperar para a hora que a gente estiver de novo pessoalmente para fazer. Alguns programas foram parcialmente suspensos, né? Som das Torcidas, Thunderbird, o Som das Torcidas clássico, né? Comigo apresentando e o Matias, a gente deu uma pausa. E o ponto mais dramático, claro, são os programas que a gente faz e ninguém fica sabendo, né? Tem muito podcast que grava na Central 3 e ninguém sabe, mas que com o estúdio fechado foram canceladas as locações. E a gente vive de locações, né, Guilherme? O nosso estúdio, se a gente não alugar o nosso estúdio, porque a gente não tem patrocínios muito robustos, nossos patrocínios são sempre pontuais, o nosso financiamento coletivo nos dá um valor ótimo, mas não é um valor que cobre todas as nossas despesas. Então a gente não tem como locar o estúdio, e não só para podcast, né? A gente loca o estúdio para treinamento de funcionário de empresa, para arquivos de áudio variados, já alugamos para audiobook, a gente estava alugando para cursos, um aplicativo de cursos online, e sem essa locação a gente começa a ver alguns outros projetos futuros ficando igual aquela foto do De Volta para o Futuro, né? Já estava na nossa cara, a gente já conseguia visualizar, mas está meio que se embaçando e perdendo vivacidade. Mas não há de ser nada, Guilherme. Eu acho que o que a gente está vivendo não é diferente do que o resto do mundo, inclusive nossos ouvintes, estão vivendo. Então, não é nada que a gente precise explicar, nem nada do tipo. A gente tem apenas o nosso medo porque o nosso servidor é um servidor, inclusive que a gente paga em dólar, né? E é um servidor que não... Para a gente entregar a gente tem mais de 500 mil downloads por mês
Então, para a gente entregar isso de uma maneira que não caia nunca, né? Há muito tempo nenhum programa nosso cai, nenhum nosso servidor cai, a gente não paga barato por isso. O nosso estúdio, para ter sempre uma qualidade, que é a qualidade que a gente promete, também não é barato. Então, os projetos que estão faltando são basicamente esses. Mas existem outras coisas aí que são efeitos colaterais dessa parada. É claro que preocupa a gente. Eu acho que essa conversa que eu tô tendo com você, companheiro, é a conversa mais franca que eu já tive com um gravador ligado sobre a Central 3. Nunca tive uma conversa tão franca assim. Então, acho que não poderia faltar eu dizer isso, né? Apesar de tudo, de todo esse vulto, de tudo que todo mundo vê no ar, somos 4, né? Chico e eu, Matias e Gil. E fazendo muita coisa. E sem nenhuma certeza de que a gente no mês que vem vai ter o patrocínio X, Y e Z. Às vezes tem só o X, não vem nem o Y nem o Z. Às vezes nem o X chega. Às vezes é 0 mesmo, né? A gente passa às vezes um mês com 0 de propaganda. E aí a gente tem que ir atrás de alugar para qualquer empresa de material de construção que quer fazer uma brincadeira, sabe? A gente tem que às vezes se reinventar para fazer com que o estúdio tenha rotatividade, para que o estúdio gire, porque é a nossa fonte de renda. E a gente o nosso mês tem 12 meses, mas o CLT é 13 meses, o pagamento no caso eu sou sócio, né? Mas eu também tenho interesse em pegar 13 salários, porque no fim do ano quero fazer uma viagem, quero fazer alguma coisa, e o que sempre brinco é isso. Desde 2013 estamos nessa e eu ainda não troquei de sofá. Né? A minha vida, realmente não tenho nada do que reclamar. Mas eu ainda não troquei de sofá. Quero dizer com isso, enriquecer, realmente conseguir uma reserva, realmente uma vida sustentável. Não, a Central 3 continua entrando cada mês jogando um jogo sério, sabendo que 2, 3 derrotas consecutivas pode desmoronar muita coisa. Pô, antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer essa oportunidade mesmo, que não só tá aqui, porque pra gente, você sabe, é uma honra mesmo. E, cara, quando a gente ficou sabendo que você era nosso ouvinte, a gente falou, caramba, que responsa. E te trazer aqui, faz tempo que a gente queria. Eu tava com um probleminha de agenda aí, hoje foi o Lucas que não conseguiu coordenar, mas com certeza a gente vai te convidar outras vezes. A gente tem bastante projeto aí pra te convidar, não são tantos quanto a Central 3, mas a gente tem bastante também pra te trazer aqui. E, cara, acho que mais do que ter aceito o convite, a maneira, né, que você aceitou, você até falou a vez que você mais falou com franqueza, tem só que agradecer mesmo e dizer que, poxa, o trabalho que vocês fazem e continuam fazendo e fizeram até agora é memorável, sim, assim, acho que marca a época e, evidentemente, é só o começo, assim, então, parabéns por tudo que você fez, obrigado por estar aqui com a gente. E você tem direito a falar o que você quiser agora, porque é a última vez que você vai falar nesse programa. Então, capricha. Eu queria falar que, passando a pandemia, primeiro agradecer vocês, pedir de novo desculpa por não ter conseguido bater o papo A3. Agradecer pelas risadas que vocês me dão com o Elástico Mental, pela companhia que vocês me fizeram na Copa do Mundo de basquete, me ajudou demais, pela companhia rotineira do Café Belgrado. É um dos meus podcasts indispensáveis, é um dos podcasts que eu sempre ponho para ouvir, independente, e no caso do Elástico Mental, o Café Belgrado eu sempre sei do que se trata, mas no Elástico Mental, eu sou um dos que nunca assistiu Modern Family, por exemplo, mas fiz questão de ouvir o programa. Não tem problema que eu não entenda, porque eu acabo dando risada mesmo assim, porque eu dou risada da interação, dou risada dos dois, né? Dou risada da intimidade, do entrosamento de vocês. É muito bom, eu gosto muito do Elástico Mental, gosto muito de todo o projeto, do esforço que vocês fazem para trazer produtos novos, para fazer coisas novas para quem apoia vocês. Eu acho muito fera, muito legal. E acho que, acabando a pandemia, eu esqueci o nome, hein? Como é que era o Lula Palusa do Belgradão? O Belgrapalusa. Belgrapalusa, eu acho. Pô, você foi convidado pra esse, hein? Você teve algum problema? Qual que foi mesmo? Você machucou nosso coração a sua ausência.
No dia, eu tive um contratempo no dia. Foi uma coisa. Eu tive um atraso no dia, assim. Não, foi maravilhoso. Que você falou assim, porque tinha lá no Gravação no Pinheiros e depois a gente ia num bar. E esse bar você conhecia. O Velho Rabo. E você falou assim, passei lá, hoje tá tudo. Falei, caramba, que legal, vou conhecer. E não rolou, cara, eu fiquei muito triste. Foi uma cagada. Nem lembro o que foi, mas era algo inadiável. Infelizmente. Mas já faço a pressão aqui para que exista a segunda edição. E o meu protesto é que a gente não falou sobre Dennis Rodman e Tiger King. Caramba, eu acho... Aliás, universos bem próximos os dois aí. Então, eu olho o Dennis Rodman, eu só consigo enxergá-lo dentro do universo do Tiger King. Ele tá em algum lugar ali que a gente não viu. Ele tem um easter egg, ó o inglês necessário, né? Tem o Dennis Rodman no Tiger King, não é possível. Só não foi encontrado, hein? Acho que quando ele fugiu na final da NBA de 98, que ele fugiu 2 dias, acho que ele foi alimentar um tigre, não é possível. Cara, é uma antologia de pessoas insensatas, né? É muito bom, realmente. Pois é, e essa era a chance de falar de Tiger King, porque o Lucas ele fica me censurando pra todo mundo que eu falo. Assiste Tiger King. Ele assistiu, inclusive, e gostou, ele foi até o final. E agora ele fica falando mal de mim, porque ele sabe que ter desfrutado a experiência do Tiger King é uma coisa meio constrangedora. Porque, de fato, é uma coisa meio assustadora mesmo. É mórbido, né? É estranho, né? Mas, cara, é impossível você parar de assistir quando você assiste Tiger King. E essa era a chance que a gente tinha, desperdiçamos, mas foi por um bom motivo, eu acho. E a gente pode fazer isso com o Lucas aqui, porque daí ele fica com mais raiva ainda. Sim. Eu não domino muitos assuntos, mas o Tiger King eu consigo falar. Do Tiger King rola. Do Tiger King certamente a gente vai conseguir tirar uma onda. Eu fiquei realmente chocado. Eu fiquei andando pela casa, Guilherme. Falei, não é possível. Não é possível que a mina fez o crime perfeito. O marido sumiu. Pois é. O meu pai mandou um áudio, eu falei pra ele assistir, né, o Tiger King. Aí meu pai me mandou um áudio assim, é esse aqui que é pra assistir mesmo? Porque eu não tô entendendo. É isso que eu tenho que assistir mesmo que você mandou? Ele tava incrédulo com a sugestão. Você tá bem, filho? Você quer me dizer alguma coisa? É uma sugestão imperdível. Você que tá ouvindo aí, não assistiu ainda o Tiger King, assista, mas vá preparado pra uma experiência diferente. Não é o que você tá esperando. Ninguém vai tomar nenhuma atitude aprovável. Não tem heróis. Todos fazem merda o tempo inteiro. Depois de Chaves, Kiko e Chiquinha com baldes de água, um jogando água no outro, fazendo cagada em cima de cagada, acho que é a maior sucessão de absurdos que eu já vi na televisão. Fica aí então um teaser, mais um inglês necessário, né? Aí, para a próxima aparição do Yamin aqui. A gente vai trazer ele para falar do Tiger King. Yamin, muito obrigado. Tamo junto. Valeu aí você. Por que precisar. E a gente segue nessa. Forte abraço. Siga aí, compartilhe Elástico Mental nas redes sociais, Twitter, Instagram. Manda um e-mail pra gente. Nem falei para mandar e-mail hoje. elasticomental@gmail.com. E siga conosco. Forte abraço. Elástico Mental. Elástico Mental.